Então, gente, vamos dar continuação, né, à nossa aula de biossegurança, dando continuação aos protocolos padrões, né, para que não haja contaminação dentro do consultório. Hoje nós vamos falar um pouco da parte de desinfecção, que é uma parte extremamente importante, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção para aprender tudo como funciona sobre a desinfecção dentro do consultório. Vamos lá. Para melhor compreensão do processo de tratamento de materiais, alguns termos merecem ser definidos conforme descritos a seguir, tá, gente? São alguns termos importantes, são termos muito comuns na biossegurança, são termos que a gente sempre vai estar falando, então é importante vocês conhecerem esses termos e saberem o que cada um significa, tá? O que seria a descontaminação? A descontaminação é o conjunto de operações de limpeza, de desinfecção ou esterilização, dependendo do instrumental, de superfícies contaminadas por agentes indesejáveis e potencialmente patogênicos. Gente, lembre-se que patogênicos são todos os micro-organismos que causam doenças. Nem todos os micro-organismos causam doenças, mas os que causam a gente chama de micro-organismos patogênicos. De maneira a tornar estas superfícies barreiras efetivas que minimizem qualquer tipo de contaminação cruzada, tá? Então a descontaminação é tudo que a gente faz para que não haja o quê? Contaminação cruzada, né? Todo o processo de limpeza, de desinfecção, de esterilização, de instrumentais, de superfícies, dos equipamentos, tudo a gente chama de quê? De descontaminação, tá bom? Todo o processo de limpeza que a gente faz para que haja a remoção de todos os micro-organismos, principalmente os micro-organismos patogênicos, tá bom? Limpeza é a remoção mecânica ou química de sujidades em geral de determinado local, né? Então, limpeza é quando você limpa uma superfície, quando você limpa o consultório, a gente chama de limpeza, tá, gente? Quando a gente lava os instrumentais para ser desinfectado ou esterilizado, a gente chama de descontaminação. E a limpeza é quando a gente faz a remoção mecânica, tá? Fazendo a limpeza das superfícies, dos equipamentos, de todo o consultório. Então a gente chama de limpeza, tá bom? Desinfecção é a eliminação de micro-organismos, exceto os esporulados, de materiais ou artigos inanimados, tá? Através do processo físico ou químico com auxílio de desinfetantes. Então aqui eu não vou falar nisso agora, porque quando terminar esses termos a gente vai falar só de desinfecção, então eu volto a falar lá na frente, tá bom? Antisepsia, né? Um termo também bastante usado, que é a eliminação de micro-organismos da pele, mucosa ou tecidos vivos, com auxílio de antissépticos, substâncias microbiocidas ou microbiostáticas. Então, o que seria antisepsia, gente? Quando a gente vai fazer um procedimento, principalmente um procedimento cirúrgico, que a gente precisa que aquele local esteja asséptico, que esteja livre de micro-organismos. No local onde vai ser feito o procedimento, a gente fala que a gente fez uma antissepsia, onde a gente passa substâncias, tá, antissépticas para limpeza local ali, exatamente onde vai ser feito o procedimento, tá certo? Então a gente chama de antisepsia quando a gente faz esse processo exatamente no lugar onde vai ser feita uma incisão, onde vai ser feito um corte, para que a gente faça uma extração, qualquer procedimento cirúrgico que seja. Então a gente normalmente passa uma substância antisséptica para livrar aquele local que vai ser feito o procedimento dos micro-organismos, para que haja uma prevenção de infecção ali no local onde o procedimento vai ser feito, tá? Então o nome desse procedimento é antisepsia. A asepsia também é outro termo muito usado, tá?
que a asepsia são os métodos empregados para impedir a contaminação de determinado material ou superfície, tá? De instrumental também. Então, quando a gente limpa um instrumental, coloca ele para esterilizar, que aquele material ele está livre, aquele instrumental ele está livre de qualquer micro-organismo, né? A gente fez o quê? A gente fez métodos assépticos. Aquele material ele está asséptico, ele está livre, aquele instrumental, né, de qualquer micro-organismo. Então, quando a gente fala que a gente fez a asepsia, foi que a gente fez todos os métodos empregados para eliminar, né, a contaminação de algum material, de alguma superfície, de algum instrumental. Então, isso a gente chama de asepsia. Gente, a asepsia é diferente de antissepsia. Antissepsia é quando a gente aplica uma substância no tecido, na pele, na mucosa, tá certo? Isso é antissepsia. A asepsia são métodos para impedir contaminação. Não é em tecido. Em tecido vivo, né? Pele e mucosa é antissepsia. Gente, falar um pouquinho da desinfecção, tá? Como é que a gente faz a desinfecção de instrumentais? A gente vai aprender aqui bem detalhado, porque a desinfecção é um processo que a gente usa o tempo inteiro dentro de consultório, tá? O tempo inteiro a gente está fazendo desinfecção, ou de instrumental, ou de material, ou de superfície, ou de equipamento, do que for. O tempo todo a gente está fazendo desinfecção, certo? A desinfecção é uma etapa importantíssima na biossegurança e na prevenção de infecção dentro do consultório, tá bom? Então, veja, a gente divide a desinfecção em 3 níveis. A desinfecção, ela pode ser de alto nível, ela pode ser de nível intermediário e ela pode ser uma desinfecção de baixo nível, tá bom? Aqui a gente vai ver um pouquinho da desinfecção de alto nível. A desinfecção, né, de alto nível é onde são destruídas quase todas as formas de vida, bactérias, fungos, tá? Pode sobreviver alguns esporos bacterianos e alguns tipos de vírus lentos, que a gente chama. Esses vírus lentos são vírus com longo período de incubação, associados a doenças neurológicas e doenças imunossupressoras, tá bom? Então, essa desinfecção de alto nível, ela é uma desinfecção bastante efetiva, onde destrói quase todos os micro-organismos, tá? Se vocês me perguntarem, mas não destrói todos? Não, todos não, porque alguns esporos bacterianos, algumas formas de bactérias mais primitivas continuam ali e alguns tipos de vírus não conseguem ser eliminados no processo de desinfecção de alto nível. Mas são pouquíssimos. A grande maioria dos vírus, bactérias, fungos, são eliminados quando é feito um processo de desinfecção de alto nível da maneira correta, tá? Mas, no entanto, a desinfecção, mesmo de alto nível, que é a melhor desinfecção que existe, com os melhores produtos, ela não atinge o status esterilizante. A gente não pode dizer que o instrumental que foi desinfectado, ele está esterilizado, tá bom? Porque a única forma de um instrumental ficar 100% livre de qualquer forma de vida, qualquer tipo de micro-organismo, é na esterilização, quando se faz a esterilização do instrumental. Essa desinfecção de alto nível, ela traz uma desinfecção realmente bastante efetiva, onde a gente faz de uso direto dentro do consultório, porque ela realmente é muito efetiva. Mas se vocês me perguntarem se mata 100%, não, tá? 100% só se o instrumental for esterilizado.
O desinfetante de alto nível em odontologia é para uso no dia a dia, sendo mais indicado que é o ácido peracético, tá? Que aqui é a forma comercial, é Perax a 0,2%, e os glutaraldeídos, que é o glutaron a 2%. Esse glutaron é o que a gente mais usa no consultório. A gente usa direto, tá? Para fazer desinfecção de instrumentais, tá? De materiais que normalmente vão ter contato com a boca do paciente, tá? E que não podem ser esterilizados. Os desinfetantes de alto nível têm que ser todos removidos. Lembre-se, na verdade, gente, aqui ele vem assim, o glutaron, tá? Num recipiente bastante grande. A indicação do uso tá lá no rótulo. Não tem como eu explicar para vocês, porque cada fabricante tem uma especificação. Então vocês vão aprender de acordo com o dentista vai explicar para vocês lá o tipo de desinfetante de alto nível que ele usa e a indicação do fabricante desse desinfetante. Tá? Normalmente ficam mergulhados os instrumentais e os materiais que precisam sofrer esse tipo de desinfecção, ficam mergulhados durante o tempo. Quem vai dizer o tempo que ele tem que ficar mergulhado é o fabricante, tá? O tempo. E lembre-se que depois que for usar o instrumental ou o material, todo o desinfetante ele tem que ser removido do instrumental e do material, tá? Com água esterilizada ou soro, tá? Para não voltar a contaminar com água comum. Então tem que ser removido bastante removido para que a gente não use esse instrumental e esse material com resíduos de desinfetante na boca do paciente, tá bom? Nós temos também os desinfetantes de nível intermediário, que são desinfetantes que a gente também usa bastante dentro do consultório, tá? Que ele promove desinfecção contra o bacilo da tuberculose e a maioria dos vírus e fungos. São desinfetantes também bastante efetivos, não tanto quanto o de alto nível, tá? O de alto nível são os melhores, normalmente a gente vai usar, né? Sobrevivem a esse método os esporos, vírus lentos também, igual lá. Então quer dizer que se sobrevive a algum tipo de micro-organismo, não é 100%, né? O instrumental não está esterilizado. As soluções utilizadas são o álcool etílico 70, o isopropílico, hipoclorito de sódio, as substâncias fenólicas e iodóforas. Na verdade, gente, no consultório, o desinfetante de nível intermediário que a gente mais usa é o famoso álcool 70, tá? Que tem uma grande eficácia contra grande parte dos vírus, das bactérias, dos fungos. A gente consegue realmente uma boa efetividade usando o álcool 70, né? Que agora ele está mais famoso do que nunca, porque a gente já tem comprovado que o álcool 70 ele é eficaz na eliminação também do coronavírus, né? A gente sabe que a gente usando o álcool 70, a gente consegue destruir, né, o coronavírus. Então, o álcool 70 é o grande companheiro dos profissionais de saúde, a gente está usando o tempo todo na desinfecção dos equipamentos, na desinfecção de todo o consultório, bancadas, superfícies, os equipamentos, o equipo odontológico, fotopolimerizador, a seringa tríplice, caneta de alta rotação, caneta de baixa rotação. Então a gente está limpando tudo o tempo todo ali com álcool 70, tá? Entre um atendimento e outro, sempre a gente está fazendo aquela limpeza com álcool 70. Lembrando que instrumentais que vão ser usados dentro da boca do paciente, materiais que vão ser usados dentro da boca do paciente, é preferível que, quando não, pode ser esterilizado, porque lembre-se que a preferência sempre é esterilizar tudo, mas os instrumentais e os materiais que não podem ser esterilizados por qualquer motivo que seja, é preferível que ele sofra uma desinfecção de alto nível, tá? De alto nível, com aquele outro que eu mostrei para vocês, o glutaron, certo? Mas a gente também, o álcool 70 está usando o tempo todo, que ele tem uma boa eficácia, tá bom? Na maioria dos micro-organismos patogênicos, que são os micro-organismos que causam doenças.
Aqui o álcool 70, tá bom? Super conhecido de todo mundo, muito eficaz. E nós vamos ver agora a desinfecção de baixo nível, como o próprio nome já diz, é a desinfecção menos eficaz, mas que também tem a sua importância dentro do nosso dia a dia, né? Que a gente faz ela com produtos químicos formulados com pouca atividade bactericida, tá? Inativa alguns tipos de fungos e vírus e pode destruir alguns tipos de bactérias, não mata esporos nem o bacilo da tuberculose, tá? Normalmente, gente, esses desinfetantes de baixo nível, a gente usa mais para limpeza geral do consultório, tá bom? Nada que vá se usar na boca do paciente, porque esses desinfetantes de baixo nível não são muito eficazes. É mais para limpeza geral do consultório, desinfetantes mais comuns, entendeu? Para limpeza geral. Mas lembre-se, limpeza de equipamentos e superfícies, álcool 70. Instrumentais, materiais que serão usados na boca do paciente, de preferência desinfecção de alto nível, com glutaraldeídos. E desinfecção de baixo nível, desinfetantes mais comuns, que é para limpeza geral do consultório, chão, essas coisas, tá bom? Então, gente, para que a gente saiba quais os tipos de desinfetantes, quais são os instrumentais que podem ser desinfetados, quais os instrumentais que devem ser esterilizados, a gente tem que conhecer a criticidade dos artigos. O que é isso, né? Para melhor entendimento dos efeitos da desinfecção em superfície, os artigos são classificados, gente, artigos são os instrumentais e os materiais, tá bom? A gente chama de artigos. São classificados em 3 grupos, segundo uma classificação bastante conhecida e utilizada desde o início do século passado e que até hoje a gente usa muito essa classificação, que é a classificação de Spalding, tá? Em que a gente vai classificar os instrumentais e os materiais que a gente vai chamar de artigos em críticos, semicríticos e não críticos, tá? Em 3. Então a gente precisa primeiro saber classificar os instrumentais e os materiais de acordo com a sua criticidade, para depois saber o que é que a gente tem que esterilizar, o que é que tem que jogar fora, o que é que pode ser desinfetado, tá bom? Com segurança para que não haja contaminação e nem infecção cruzada dentro do consultório. Então, de acordo com a classificação de Spalding, os artigos críticos são a todos aqueles instrumentais e materiais que tocam e penetram nos tecidos. São os artigos, os instrumentais que têm contato com sangue e oferecem alto risco de infecção cruzada. Por isso que a gente chama de artigos críticos, porque eles oferecem alto risco. E por que eles oferecem alto risco? Porque eles são os instrumentais que têm contato com sangue, tá bom? Então, são incluídos nessa categoria todos os materiais e instrumentais cirúrgicos, de implante, instrumental de periodontia, que é os das raspagens, que também, normalmente, quando a gente faz uma raspagem, há sangramento da gengiva. Os materiais de endodontia, de canal, as brocas, agulhas, sugadores. Então, assim, tudo que tem ali um contato mais íntimo na boca do paciente, um contato com sangue, a gente classifica como artigos críticos. E esses instrumentais, eles devem obrigatoriamente ser esterilizados em autoclave, né, obviamente, ou então descartados, tá bom? Então aqui a gente vai ter um exemplo de um instrumental crítico, que é um fórceps, onde está fazendo uma exodontia aqui, uma extração de um dente. Esse fórceps é um instrumental muito utilizado na cirurgia, e ele tem contato com sangue, porque é impossível você fazer uma extração, praticamente não haver sangue, né? Então, todos os instrumentais usados num procedimento cirúrgico, como aqui a gente está vendo a extração,
eles obrigatoriamente têm que ser, depois de desinfectados e lavados, eles têm que ser esterilizados. Por quê? Porque houve contato com sangue, tá? Os instrumentais que tiveram contato com sangue, os materiais que tiveram contato com sangue e que não possam ser esterilizados, eles têm que ser o quê? Jogados fora, descartados, não pode ser reaproveitados, tá bom? Exemplo, agulha de anestesia, não vai romper, quando você vai anestesiar, você tem que romper a pele, obviamente, para poder aquele líquido do anestésico ser inserido na boca do paciente. Então, tem contato com sangue e a agulha anestésica, ela é descartável, ela é descartada após o uso. Agulha de lâmina de bisturi. Aqui uma lâmina de bisturi sendo utilizada, tá? Para um corte na gengiva. E essa lâmina de bisturi, após o uso, ela é normalmente descartada. E todos os materiais, gases, algodão, tudo que for usado ali durante um procedimento com contato com sangue deve ser jogado fora no lixo correto, que a gente vai estudar mais na frente, tá? Que é aquele lixo certo para esse tipo de material contaminado. E os instrumentais que não são jogados fora, que não podem ser jogados fora, descartados, né? Eles devem ser obrigatoriamente esterilizados, porque teve contato com o sangue, tá bom? Isso são os artigos críticos, são artigos que têm contato com sangue. Os artigos, né, semicríticos, que são os instrumentais e os materiais semicríticos, são aqueles que entram em contato com a pele, com a mucosa íntegra. Quer dizer, são os instrumentais e os materiais que têm contato com saliva dentro da boca do paciente, mas não tem contato diretamente com o sangue, tá bom? Então a gente chama de semicrítico. É onde aqueles instrumentais, né, que vão ter presença de secreção orgânica, saliva, sem perda de continuidade do tecido. Quer dizer, o tecido está ali íntegro, não está sangrando. Ele está todo íntegro, ele só tem saliva, tá bom? Um exemplo, a pinça, espelho, instrumental para restauração, né? Normalmente quando a gente vai fazer um exame clínico no paciente, a gente não tem contato com sangue. Normalmente aquele instrumental só tem contato com saliva, tá? Então a gente coloca ele na categoria de semicrítico. Então, gente, como eu falei para vocês, todos os instrumentais que forem feitos desinfecção, ele deve ser lavado com água estéril ou soro fisiológico e seco com um método que não recontamine, porque não adianta você desinfectar ou esterilizar um instrumental e depois contaminar ele novamente. Então tem que ter, depois que for feita a desinfecção, que for retirado todo aquele material desinfetante dos artigos, tá? Ele tem que ser lavado com água estéril ou com soro fisiológico, não pode lavar com água comum, água corrente. Gente, aqui é um exame clínico, tá? Onde a gente vai usar um espelho, uma pinça, certo? Mas que você vê que aqui não tem sangue. Esses instrumentais só vão ter contato com saliva. Então a gente pode, se esses instrumentais só tiverem contato com saliva, a gente fala que eles são instrumentais semicríticos, são artigos semicríticos. Outro instrumental semicrítico, um instrumental aqui usado numa restauração de amálgama, tá? Não tem contato com sangue, é um instrumental que está sendo usado para fazer a escultura do amálgama, tá bom? Você já conhece esse tipo de procedimento. Então são instrumentais que não têm contato com sangue, são instrumentais que podem ser apenas desinfectados, tá bom? E são considerados instrumentais semicríticos, que não têm contato com sangue. E para terminar essa parte, nós vamos ter os artigos não críticos, né? Viram lá em cima os artigos críticos, os artigos semicríticos e agora os artigos não críticos, tá? Que são aqueles artigos que não entram em contato com a mucosa do paciente, certo? São os que não tocam e nem penetram nos tecidos do paciente, nem na mucosa, nem na boca, em nenhum canto. São os artigos instrumentais, equipamentos
que só tem contato apenas com a pele íntegra. No caso, a pele da gente. A gente pega no equipamento, a gente pega no instrumental, mas a gente não coloca dentro, ele não tem contato com saliva, nem com a boca do paciente, tá? Seriam o equipo, o refletor, o fotopolimerizador, tudo aquilo que a gente vai usando, mas que a gente não entra mesmo em contato com a boca do paciente. Os móveis, as bancadas, as superfícies, tudo isso a gente chama de não crítico, tá bom? Por quê? Porque não vai ter um contato direto com as secreções da boca do paciente, nem com sangue, nem com saliva. Se tiver contato com a saliva, é com a saliva que está ali nos aerosóis do ambiente. Mas aí faz-se a desinfecção normalmente, entendeu? Mas os artigos não críticos não entram em contato direto com a boca do paciente. Então, os instrumentais eles devem ser lavados e submetidos à desinfecção de baixo grau, preferencialmente de grau intermediário com álcool 70, hipoclorito de sódio ou solução detergente germicida amônica quaternária. No caso de os artigos não críticos, tá? Normalmente a gente usa o álcool 70 mesmo para esses artigos, tipo o refletor, o fotopolimerizador, ali a seringa tríplice, quando a gente não encosta lá na boca do paciente. Todos aqueles equipamentos que nos rodeiam, mas que não entram em contato direto com a boca do paciente, a gente chama de não críticos e pode ser usado. Normalmente o álcool 70 é o mais usado, tá bom? Então aqui a gente consegue ver, ó, vamos supor, o refletor aqui durante um atendimento, tá? Isso aqui é um atendimento. O refletor, ele entra em contato com a boca do paciente? Não, mas ele está próximo. Então ele também precisa ser desinfectado, certo? Então ele pode ser, normalmente a gente desinfecta todo o refletor, tá? Com álcool 70. A bancada aqui atrás, ó, aqui tem um móvel atrás que serve de apoio, também tem que ser desinfectado com álcool 70, tá bom? A bandeja que fica aqui para suportar essa mesinha, depois tem que limpar todas as gavetas, tudo que está ao redor ali do atendimento precisa ser desinfectado. Mas a gente chama de artigo não crítico porque não tem contato direto com a boca do paciente, tá bom? Então aqui, né, aqui é um consultório, né, todos esses equipamentos, a cadeira, refletor, ali, a cuspideira, as bancadas, tudo que está ao redor da gente precisa ser limpo, precisa ser desinfectado, tá certo? Mas a gente pode fazer uma desinfecção de baixo nível, de nível intermediário ou baixo nível, de preferência nível intermediário, para usar o álcool 70 nesses equipamentos que estão ao nosso redor, mas não entram em contato com a boca do paciente, tá? Então é isso, vamos lá. Entrou em contato com a boca do paciente, os instrumentais e os materiais, os artigos que entram em contato com a boca do paciente, eles devem ser esterilizados ou desinfectados com a desinfecção de alto nível, tá? E todos os equipamentos que nos arrodeiam, mas que não entram em contato com a boca do paciente, eles sofrem uma desinfecção de nível intermediário ou de baixo nível, tá bom? Então, gente, a gente fala que tudo que não pode ser esterilizado deve ser desinfectado. E tudo o que pode ser esterilizado não deve ser apenas desinfectado. Então, isso é o seguinte, tudo que a gente puder esterilizar, a gente tem que esterilizar, certo? Mesmo que não tenha tido contato com sangue, isso é uma regra, é um protocolo dentro do consultório. A gente leva para a autoclave o máximo de instrumental que a gente puder, certo? Que isso nos traz uma segurança. Mesmo, um exemplo, um espelho clínico. O espelho clínico ele pode ser esterilizado, é um instrumental que consegue ser esterilizado sem perder a sua integridade. Então, todos os instrumentais que podem ser esterilizados, a gente deve esterilizar, tá bom? Mesmo que ali, mas não teve contato com sangue. Não, mas é importante que a gente esterilize, tá? A gente só não esteriliza os instrumentais e os materiais que não suportem o calor da autoclave,
certo? A gente vai na próxima aula falar só de esterilização e vocês vão entender isso melhor. Quais são os instrumentais e os materiais que não aguentam ir para a autoclave, certo? Que são instrumentais fotossensíveis, materiais fotossensíveis que se a gente levasse para a autoclave, eles iriam sofrer danos, derreter, sofrer modificações na sua estrutura devido ao alto calor da autoclave, tá bom? Mas todos os instrumentais que podem ser esterilizados, a gente sempre deve dar preferência a esterilizar, sempre, sempre. Se for instrumental que tá ok de ir para a autoclave, melhor colocar na autoclave, mesmo que não tenha tido contato com sangue. A preferência é sempre esterilizar. Aí dos instrumentais e dos materiais que não podem ser esterilizados, que não tem como esterilizar, esses é que a gente vai fazer uma avaliação quais devem sofrer uma desinfecção de alta atividade, nível alto, e quais podem sofrer uma desinfecção de nível baixo e intermediário. Entendeu? A gente faz essa divisão. Mas o que puder esterilizar, a gente esteriliza sempre. Isso aí é uma premissa básica de biossegurança. Tudo que puder ir para a autoclave vai. E o que não puder, aí sim a gente vai dividir. O que pode ser apenas desinfectado com o álcool 70, né, que é uma desinfecção de nível intermediário, e o que realmente precisa sofrer uma desinfecção de alta atividade, de alto nível, que precisa ficar lá mergulhado no glutaron, no glutaraldeído, sofrendo um processo maior de desinfecção, tá bom? Gente, a gente falou da desinfecção, tá? E a gente agora vai para a terceira parte dos protocolos, né? Que são as barreiras físicas de proteção. Gente, as barreiras físicas são importantes aliadas no controle de infecção das superfícies e dos móveis da clínica, né? A principal função das barreiras é proteção das mãos da equipe de saúde bucal. Devemos nos preocupar com a proteção das superfícies que ficam em contato e no entorno do paciente e dos profissionais. O objetivo das barreiras físicas é evitar infecção cruzada, evento bastante comum em procedimentos clínicos. Superfícies imobiliários, que são os móveis do consultório, estão sujeitos aos toques das mãos, respingos e aerosóis. Atualmente são produzidos cadeiras e mochos mais lisos, cadeira do equipo, tá, minha gente? E o mocho é aquele banquinho onde o dentista senta. E sem costuras, pontas autoclaváveis, que a gente possa levar para a autoclave, equipamentos com comandos acionados com os pés, dentre outras adaptações. Eu vou terminar de ler para depois explicar tudo. Entretanto, botões e alças devem ser recobertos com barreiras impermeáveis, tipo filme plástico, aquele filme de PVC plástico. Campo de algodão estérico com TNT, né, que é aquele tecido não tecido, e em casos que for para cirurgia, porque você usa e depois joga fora, tá? As barreiras devem ser trocadas entre cada atendimento, promovendo limpeza e desinfecção com álcool 70 a cada troca. Insumos descartáveis, como a ponta da seringa tríplice, sacolés, que são aqueles saquinhos que a gente bota na caneta de alta rotação e de baixa, e outros são importantes barreiras que atuam de forma positiva no controle da infecção cruzada odontológica. Então, gente, isso aqui é uma barreira física. Vocês estão vendo? A cadeira, o equipo odontológico, todo recoberto com filme plástico de PVC. Prestem atenção para vocês verem que essa cadeira aqui está recoberta, tá? E a gente chama isso de barreira física, tá? Então, dentro do consultório, mesmo que a gente não tenha contato direto, que isso aqui não tenha contato direto com a boca do paciente, tudo que está dentro do consultório está passível de estar contaminado. Por causa de quê? Dos aerosóis que ficam ali, que vocês já estudaram, né? Cheio de saliva, pairando. As nossas mãos que estão o tempo todo pegando em tudo e muitas vezes está contaminada. Então, a gente precisa criar barreiras físicas de proteção, certo?
que é para quê? Para que haja uma proteção e que evite a infecção cruzada, tá? Então isso aqui é uma barreira física. A gente envolver com esse filme plástico o máximo de equipamentos, o fotopolimerizador, as canetas, a cadeira, o equipo, o lugar do refletor que a gente pega, aquele comandozinho do refletor, deve estar protegida com saquinhos, a seringa tríplice, as canetas de alta, de baixa rotação, tudo que a gente puder envolver com saquinhos, com filmes plásticos, a gente deve envolver porque a gente cria mais uma proteção, a gente cria uma barreira física de contaminação, tá bom? Outro exemplo aqui que a gente vê, né, que são as pontas, no caso aqui a caneta de alta, a caneta de baixa, a seringa tríplice, tudo com saquinhos que devem ser trocados a cada paciente, tá? Usou entre um paciente e outro, joga esses saquinhos fora, limpa a caneta com álcool 70, a seringa tríplice com álcool 70, bota outro saquinho. Isso tudo, gente, vão criando barreiras que diminuem o risco de contaminação dentro do consultório, tá bom? Os campos cirúrgicos estéreis de TNT, certo? Principalmente durante cirurgia, onde os instrumentais vêm muito sujos de sangue e a gente vai jogando, vai usando e vai jogando ali. É importante que a gente cubra a mesa auxiliar com esse campo cirúrgico, que isso depois vai ser jogado fora, tá, gente? É descartável, porque provavelmente tem respingo de sangue. Gente, no atendimento clínico não precisa, porque normalmente o atendimento clínico não tem tanto sangue. Mas se for um atendimento, a cirurgia periodontal, qualquer tipo de cirurgia, é importante que a gente use esses campos, porque todos os instrumentais que estão ali sujos de sangue saem respingando. Aí depois a gente pega e joga fora e deixa o processo mais limpo e mais prático. Então isso é um campo cirúrgico feito de TNT descartável, bastante usado em procedimentos cirúrgicos. Outra barreira física que a gente usa muito no consultório são as sobreluvas de plástico, tá? Que são barreiras bastante utilizadas em situações onde há trabalho a 4 mãos, que é dentista e ASB. Quando o cirurgião dentista se encontra sem auxiliar e durante o atendimento ele precisa se levantar para pegar algum objeto, abrir alguma gaveta, todas as barreiras devem ser colocadas somente sobre as superfícies que serão utilizadas em cada atendimento. Então veja, gente, vamos supor que eu estou aqui atendendo e auxiliar saiu da sala, eu preciso pegar alguma coisa dentro da gaveta. Então é importante que a gente tenha perto essa sobreluva de plástico, para que a luva da gente não está em atendimento, ela não está contaminada. Como é que eu vou abrir uma gaveta com a luva contaminada? Tanto eu vou contaminar a gaveta, como a gaveta vai contaminar minha luva, que eu estou usando na boca do paciente. Então a gente não pode fazer isso. Por isso é importante a gente ter perto essas luvas de plástico, são sobreluvas, que se a gente, durante o atendimento, precisar pegar alguma coisa fora do campo do paciente, fora da boca do paciente, a gente coloca essa sobreluva, faça lá, pegue o que estiver precisando, manipule o que estiver precisando, depois retira a sobreluva, joga no lixo e volta para a boca do paciente, tá? Lembrando, gente, que é bastante importante, lixeiras, não é nem importante, é obrigatório. As lixeiras todas têm que ser acionadas com o pé, justamente para a gente não estar usando as mãos, tá? Torneira também é acionada com o pé, tem um acionado com o pé, justamente também para a gente não estar usando mão para abrir torneira, para não haver contaminação, tá bom? Basicamente, devemos utilizar as barreiras nas seguintes superfícies, tá, gente? Aqui a gente vai ver todos os lugares que a gente pode botar as barreiras físicas. Botões da cadeira, alça do refletor, encosto do mocho e as pontas de sucção. Botar o quê? Aplicar o filme de PVC, que é aquele plástico, né? Superfícies da bancada e do carrinho auxiliar, cobrir com pano de campo descartável, que é o TNT.
As pontas, né, que é a caneta de alta rotação, envolver em protetor descartável de látex ou sacolés, que são aqueles saquinhos plásticos. As manoplas, os cones e controle de aparelho de raio-x. Daquele aparelho de raio-x ele também deve estar todo com um saquinho ou com filme de PVC, para a gente não estar pegando diretamente, e aquilo tem que ser trocado, tá? Os cabos de espelho não odontológico, quando a gente tem aquele espelho para o paciente se olhar ou para mostrar alguma coisa ao paciente, também tem que estar envolvido o cabo do espelho também tem que estar envolvido com filme de PVC. Seringa tríplice e seus encaixes, preferencialmente usar pontas descartáveis. Não dispondo desse produto, cobrir com tubo plástico descartável, que é canudo de refrigerante. Você parte o canudo e coloca ali na pontinha da seringa tríplice, para depois a cada paciente você troca, para não estar contaminando a ponta da seringa tríplice de saliva, tá? Recobrindo também com plástico de sacolé. Pontas, mangueiras, botões de controle periféricos, cabos de fibra ótica de fotopolimerizador, tudo isso a gente envolve com filme de PVC. Durante o atendimento clínico é necessário ter por perto sobreluvas, foi o que eu falei para vocês anteriormente, para evitar infecção cruzada. As sobreluvas são grandes aliadas para a economia de tempo e preservação da cadeia séptica do procedimento. Então, se vocês precisarem fazer, se estiverem de luva, de procedimento, e precisar fazer alguma coisa fora do campo ali de trabalho do paciente, coloca a sobreluva de plástico, faz o que tiver que fazer, joga a sobreluva de plástico na lixeira, a lixeira acionada com o pé, você não pode pegar na lixeira com a mão, você aciona com o pé, a lixeira abre, você joga a sobreluva de plástico e volta para a boca do paciente. Gente, todas essas barreiras físicas são importantíssimas, tá? Lembrando que esses comandos com o pé são exigências da vigilância sanitária, tá? Tanto torneira tem que ter comando de pé, as lixeiras todas têm que ter comando de pé, para que a gente use as mãos o mínimo possível. A cadeira, o equipamento odontológico, a cadeira odontológica, ela é praticamente toda também acionada no pé. A gente sobe e desce a cadeira, encosto, sobe e desce, tudo com o pé. Os refletores também a gente liga e desliga com o pé. A caneta de alta rotação a gente aciona no pé. Então, justamente isso tudo é para manter o mínimo possível de contaminação no consultório. Tudo que a gente conseguir fazer com o pé é melhor, porque a gente, não usando as mãos, a gente diminui o risco de contaminação consideravelmente, tá bom? E para concluir essa parte, tá, das etapas dos protocolos para evitar contaminação dentro do consultório, a gente vai falar um pouquinho da radioproteção, que também é um método de biossegurança. Vocês já viram isso, alguma coisa disso da parte de radiologia, tá? Trata-se de um assunto radioproteção, né? Como o próprio nome diz, são os métodos de nos proteger e proteger o paciente das incidências do raio-x. Trata-se de um assunto extremamente negligenciado, não sendo uma preocupação comum entre os cirurgiões dentistas. É comum pensar que a radiação emitida por um equipamento de consultório de raio-x odontológico é muito pequena e, portanto, inofensiva. No entanto, lembramos que em radioproteção deve ser considerado o tempo de exposição, a distância em relação à fonte e à blindagem. Gente, eu falei isso para vocês na aula de radiologia e vou repetir aqui. A gente sabe que aquela incidência de raio-x ela é segura, mas ela não retira a necessidade da gente fazer o uso dos protetores de radiação, tá? Do paciente. Então, não negligencie isso. Muita gente não tem esse cuidado. Muitos profissionais de saúde teimam em ficar dentro da sala de raio-x na hora do raio-x, tá? A gente sabe que realmente não é que o índice de pessoas prejudicadas, que tem a sua saúde prejudicada por causa de incidência de raio-x, realmente não é uma coisa muito comum, mas a gente precisa se proteger e precisa proteger o paciente. Então, a forma de proteger o paciente é sempre usar as barreiras de proteção do raio-x, né, que é o avental de chumbo, tanto do tórax, do abdômen, quanto da tireoide, certo?
E os profissionais de saúde, da equipe de saúde, quando for fazer o raio-x, se retirar da sala e tirar o raio-x com a distância da incidência da radiação ali, tá bom? São métodos simples, mas que de bastante importância, que a gente não deve negligenciar e não deve deixar de fazer. Então, os danos à saúde provenientes da exposição à radiação podem se manifestar a longo prazo, o que reforça nos profissionais uma postura negligente. Os consultórios odontológicos que possuem aparelhos de raio-x devem atender às seguintes disposições, nas quais se destacam: proteção para o paciente, que é o uso de avental de chumbo e protetor da tireoide, e proteção para o profissional, avental, que o profissional também pode usar avental, viu gente? Caso não possa se distanciar o suficiente, o profissional também pode usar o avental, e sempre manter a distância do biombo, que é o lugar onde sai no aparelho de raio-x as incidências de raio-x. Condição adequada para a revelação dos raios-x e uso do dosímetro pelo cirurgião dentista. Né? Para terminar, a gente vai ver aqui uma maneira correta de se trabalhar com raio-x, né? Onde o paciente está com avental de chumbo, tanto da parte do tórax e abdômen, quanto da tireoide, tá bom? Isso aqui é de extrema importância, não negligencie, não deixe de colocar proteção no paciente. A radioproteção também é uma medida de biossegurança, tanto para o paciente quanto os profissionais também tem que se proteger, tá? Ou com aventais, ou mantendo a distância segura da incidência dos raios, para que a gente não venha a ter nenhum problema de saúde a longo prazo. Então, o uso dos aventais de chumbo também é de extrema importância para se evitar danos de saúde a longo prazo, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui e próxima aula a gente conclui essa parte de protocolos de contaminação dentro do consultório, né, para que a gente diminua as contaminações, falando da esterilização. Tchau, tchau e obrigada, até a próxima.